Hoje eu estava pronta para comemorar meu aniversário. Não foi exatamente uma comemoração planejada, nem consegui chamar todas as pessoas que eu gostaria, mas eu decidi ir à Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, porque lá eu encontraria alguns amigos, encontraria algumas pessoas da minha família e celebraria meu aniversário, né? Comendo bem, dançando, bebendo, coisas que eu gosto de fazer. Acontece que ontem à noite e até hoje de manhã choveu no Rio de Janeiro de uma maneira absurda. As chuvas previstas para fevereiro caíram todas na madrugada de ontem para hoje. O meu inferno astral acabou, não acabou o inferno astral de um mês do meu aniversário, acabou o inferno astral de pelo menos uns 30 anos na minha vida. Eu tenho mais que isso. Pois é. Muitas estradas ficaram fechadas, então se tornou inviável. Inviável não, eu estaria mentindo, mas não é seguro ir para outro lugar do jeito que o clima tá muito instável. Então sair de onde eu tô agora para poder ir até São Cristóvão ou falar para os meus amigos encontrarem comigo lá não seria muito seguro. E é domingo, né, gente? Eu tenho que estar em casa hoje ainda, porque amanhã é dia de trabalhar, né? O que eu vou fazer? Comprei uma torta, comprei bolinhas. Eu queria rosa, mas não tinha rosa. E eu não queria ir pra longe, porque a gente não sabe quando que o dilúvio vai voltar. Então eu comprei essa bola laranja, porque laranja é uma cor que passa alegria, uma coisa que eu preciso na minha vida. E enfeitei aqui minha casinha, tudo improvisado. E vou passar esse aniversário com vocês, contando histórias. E é isso que vai preencher esse primeiro episódio do podcast. O nome desse podcast vai ser Café, Caos e Convidados. Começamos pelo caos, né? O café hoje não vai ter. Hoje vai ser bolo. E os convidados, bom, de acordo com a Defesa Civil, é melhor que eles não venham. Tá sendo um aniversário bem interessante. De verdade. Mas enfim, o que eu vou fazer? As bolas que eu levei longos minutos para encher já estão no seu lugar. Consegui improvisar uma mesinha aqui. É uma mesa de escritório que eu já deveria ter vendido, ainda bem que eu não vendi, porque eu não teria onde apoiar a torta, né? Então, tudo tem um propósito nessa vida. Então, agora que o cenário tá quase pronto, a torta tá na geladeira e depois eu pego. Agora eu vou tomar um banho e vou voltar aqui para continuar contando para vocês, porque agora eu estou, Agora eu estou a própria representação da minha frustração de aniversário. Mas eu já volto. Só um minutinho. Devidamente iluminada, voltei do banho, ainda não tô pronta. Eu vou ficar me arrumando aqui e aí a gente vai conversando sobre o princípio da vida que me levou ao meu aniversário. Ai meu Deus, isso foi péssimo, mas enfim, eu vou editar esse vídeo e esse áudio o mínimo possível, porque eu quero postar ainda hoje. Eu vou contar pra vocês uma história que não me enche de orgulho, mas pode justificar todo o dinheiro que eu gasto com terapia. A história de quando eu nasci. Minha mãe, na madrugada do dia 13 pro dia 14, ela sentiu uma dor muito forte na barriga, na parte de baixo da barriga, sabe? Ela esqueceu que estava grávida. Não é legal isso? 9 meses esperando uma criança. Quando a criança realmente decide, olha, é hora, tô indo, deixa eu chegar, a pessoa esquece que tá grávida. Olha que fantástico. E se ela só esquecesse que estava grávida, tudo bem, né? Porque ela pensaria que tem algum problema, iria pro médico. Não, ela achou que fosse dor de barriga. Ela foi pro banheiro e ela começou a fazer força. Eu acho que Deus já sabia tudo que eu ia enfrentar na vida e decidiu esclarecer o pensamento dessa pobre mulher. Porque, olha, com tudo que tava para acontecer, se eu ainda nascesse na privada, sério, eu ainda me pergunto se não foi exatamente isso que aconteceu e minha mãe tá me escondendo para não me traumatizar. Mas enfim, a história que ela me conta é que enquanto ela estava lá fazendo força pro cocô sair,
ela lembrou. Ih, ó, tô grávida, acho que vai nascer. Foi assim. Ela foi falar com o meu pai, que estava dormindo. E continuou dormindo. Era isso? Não importa. O fato é que a participação do meu pai não entra muito nessa história. Pode ser um pouco de mágoa da minha mãe? Pode, é possível. Mas esse personagem realmente não aparece, tá? E aí ela vai falar com a minha avó, mãe do meu pai. Existe todo esse histórico de sogras que não se dão bem com noras, mas no caso da minha avó paterna e da minha mãe, isso não acontecia. Elas realmente se davam muito bem, pareciam mãe e filha. Aí ela falou com a minha avó: Dona Elvia, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí a minha avó: não, você não se preocupa não, que eu vou com você pro hospital. Toda essa história estava acontecendo em um bairro da cidade de Duque de Caxias. Duque de Caxias é uma cidade da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. E nessa época, para você nascer, você precisava vir para o Rio de Janeiro, né? Pobre. Vai ter que se virar para chegar no Rio de Janeiro. Então vamos, não vamos? Não, peraí. Ainda não. Vai fazer o quê, né? Calma aí, eu vou só me pintar. A minha avó não saía de casa sem maquiagem. Eu seria vergonha pra ela, porque eu só passo um batom e olhe lá. Hoje que eu tô caprichando um pouquinho porque é dia de festa. Minha avó decidiu que ali, enquanto a minha mãe estava em trabalho de parto, era o melhor momento pra ela se maquiar. Depois que a minha avó estava devidamente maquiada e minha mãe devidamente estressada, porque apesar delas se darem bem, foi um teste de paciência difícil de passar, elas finalmente foram pro ponto de ônibus para pegar o ônibus que levaria para o centro do Rio. No centro do Rio existia uma maternidade pública chamada Promatre. Gente, qual é o limite da testa da cabeça quando a pessoa não tem cabelo, né? Difícil saber, difícil. A gente vai espalhando assim. E aí, elas foram pegar o ônibus. Acontece, a essa altura, eu já estava com o pé na porta. Eu tava assim, deixa eu sair daqui, quero ir embora. O ônibus estava demorando uma eternidade para chegar no Rio. E ainda mais que era de manhã, né, gente? Eu nasci numa quarta-feira. Vandinha me representa. Ou seja, era dia de semana. Minha mãe disse que começou a sentir as dores por volta das 4 da manhã. E eu fui nascer 8 e pouquinho da manhã. Então, a gente pegou o ônibus na hora do rush mesmo. Sentido centro do Rio. Tinha tudo pra dar certo, né? E a minha avó falando com o motorista: moço, pelo amor de Deus, ela vai ter neném, por favor, a gente precisa chegar logo. E o motorista desesperado também começou a correr e chegaram no hospital a tempo, graças a Deus. Só que antes delas saírem do ônibus, o motorista deu uma sugestão. Maravilhoso ele. Ele deu uma sugestão porque a empresa do ônibus, essa empresa ainda existe em Duque de Caxias, a empresa se chamava Jurema. Então o motorista, cara que veste a camisa da empresa, né? Ele falou: olha, se for menina, pode colocar o nome de Jurema? Olha eu de Jurema, gente. Tá parecendo que eu tô saudável? É pra tá parecendo, tá, gente? Que eu não gosto de muita maquiagem não, mas com essa brancura que eu tô, né, não quero parecer um Gasparzinho. E aí, depois do motorista fazer essa sugestão de que eu deveria me chamar Jurema, minha mãe mandou ele pra casa da mãe dele, supondo que a mãe dele exercia uma profissão polêmica, porém muito antiga. Daí o motorista ficou quieto porque entendeu que estava sendo levemente inconveniente, né? A mulher estava em trabalho de parto, contrações com intervalo muito curto. Cara, esse batom é lindo, né? Eu
ganhei. Eu tenho até pena de usar de tão perfeito que ele é. Minha mãe me diz, não com muito orgulho, porque eu imagino que deve ter sido bem complicado esse parto natural, mas ela me diz que eu nasci com 4,250 kg. Quem vê meu tamanho nem imagina que eu fui um bebê tão grande, né? Eu não sei assim, em termos de centímetros, mas eu nasci bem gordinha e bastante cabeluda. A vida é uma piada. Então, depois que essa criança gorda e cabeluda nasceu, criança essa que, por incrível que pareça, era eu. Então, minha mãe me amamentou, não é exatamente leite o que sai nas primeiras tentativas de amamentação. Tem um nome que eu esqueci, mas não é exatamente o leite. Então, acho que nos primeiros 2 dias, minha mãe conseguiu, mas depois o leite dela empedrou, não sei porquê. E aí ela fez o que qualquer mãe dos anos 80, início dos anos 80, faria. Me deu leite de vaca. E aí eu tive que voltar para o hospital. Eu ficava com manchas roxas pelo corpo e eu tinha que ir para o hospital, ficava internada por um tempo, eu voltava. Aí minha mãe me dava leite de novo, porque não era possível saber o que estava acontecendo. E eu fiquei aí uns 6 meses indo e voltando do hospital, até que um médico falou que eu tinha alergia a leite, ou intolerância a leite, não me lembro exatamente qual foi a palavra, mas eu não poderia consumir leite de vaca, só leite de soja, porque era a única opção que a gente tinha na época. E foi assim que a minha mãe conseguiu me alimentar, e foi assim que eu consegui vingar. Antigamente as pessoas falavam isso, né? Hoje em dia eu consumo, mas não me faz bem não. Não fico toda roxa, né? Mas minha barriga, não é legal. Não é legal. Eu consumo iogurte, alguns derivados, mas eu evito exagero porque realmente não me dou bem. Mas eu escapei, eu sobrevivi. Além de tantas outras coisas que eu passei na vida, eu tô aqui. Agora eu vou lá botar uma roupa e já volto com mais causo. Isso aqui não tá furado não, é uma... Cadê, Pede? É marronzinho, ó. Eu que fiz. Não é o vestido mais lindo do mundo. Mas, tô até cheirosa, passei perfume. Não é o primeiro ano que eu passo aniversário sozinha. Mas é o primeiro que eu sou obrigada a ficar dentro de casa, sozinha. Essa parte tá sendo meio chata. Mas... ok, um dia, vai que a coisa melhora daqui pra frente, né? E o pior é que eu mandei mensagem cedo pra todo mundo falando que, olha, não vai rolar, não é seguro. E vocês acreditam que o sol abriu? Mas eu ainda fiquei com medo, porque se acontecesse alguma coisa e eu estivesse na rua, pra voltar sozinha pra minha casa seria mais complicado. Então, é bem frustrante, mas não é o único dia que eu posso celebrar a minha vida. Eu posso celebrar a minha vida todos os dias quando eu acordo. Hoje é só para lembrar o momento em que eu escapei de nascer dentro da privada. É um motivo de alegria. Agora eu vou lá pegar a torta. Deixa eu mostrar para vocês que torta linda. É uma mini torta de paçoca. Eu adoro paçoca. Eu comprei uma vela de interrogação. Não que eu tenha vergonha de dizer a minha idade. Eu tô fazendo 43. Obrigada, eu sei que pareço jovem. Mas é porque eu posso usar várias vezes, então... muito mais fácil, né? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, que bonitinho! Agora, por que da torta de paçoca? Porque eu adoro paçoca. Eu não gosto de bolo branco, sabe? E eu levei uns bons anos para descobrir a diferença entre bolo e torta. Desculpa aí, não ser especialista. Mas eu falava que não gostava de bolo, só que alguns eu gostava. E eu descobri que eu não gostava de bolo, eu gostava de torta. Não, mentira, bolo de fubá eu gosto, é uma exceção. Aí um dia eu tava num relacionamento com uma pessoa e essa pessoa cansou de me ouvir dizer que eu não gostava de bolo. Mas cansou de me ouvir dizer que eu gostava de torta.
torta crocante, de chocolate, essas coisas e tal. E essa pessoa também sabia que eu não curto maracujá. Sabe, refresco de maracujá, a fruta maracujá, doce de maracujá, não é minha praia, não gosto. Nesse relacionamento eu cometi o erro de dizer que gostaria muito de uma festa surpresa. Mas sabe quando você fala isso esperando que a pessoa tome uma iniciativa? Não façam isso. Ele não tomou nenhuma iniciativa. E aí eu pedi. Então, você podia fazer uma festa surpresa pra mim, né? Porque eu não posso fazer uma festa surpresa pra mim mesma. E aí, ele fez? Disfarçou? Não. Mas fez. E a maior surpresa da festa foi o bolo. Ele comprou uma torta de maracujá. Eu falei, mas eu não gosto de maracujá. Ele falou, mas você não come o bolo mesmo? Era o meu aniversário. Nem sempre quando você tem alguém do seu lado, você está de fato acompanhado. Às vezes tem um monte de gente com a gente e a gente está sozinho. Dessa vez eu tô sozinha de fato, mas eu vou comer a torta que eu escolhi. E tem também aquilo, né? A gente cria muita expectativa que o outro faça alguma coisa por nós. E muitas vezes a gente quer que o outro faça por nós aquilo que nem a gente faz. Como eu posso criar a expectativa de que alguém considere o meu aniversário importante ao ponto de comprar uma torta que eu coma? Se quando eu tô sozinha e não posso sair por algum motivo, eu trato como uma data normal. Se eu sei que pra mim não é normal, se pra mim é importante. Tem pessoas que não ligam, mas eu ligo muito pro meu aniversário. Então, se eu ligo muito e não posso estar com outras pessoas que me proporcionem isso aqui, vai ter que ser eu. Eu tirei a parte do parabéns porque não ia dar pra ouvir. E também porque eu precisava conversar comigo mesma nesse momento. Vem cá, essa história de cortar o bolo de baixo pra cima, isso é só no casamento? Ou em outras datas também dá sorte? Vamos tentar, né? Peraí, mas eu acho que precisa... Quer saber? Vamos no tradicional, que é o melhor que a gente faz. Eu não tenho faca de bolo, então eu tô achando que não vai dar muito certo isso aqui. Calma. Tem uma parte aqui que eu quero muito comer.